Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Louvamos e agradecemos a Deus por mais um dia de vida e por até aqui o Senhor nos ter abençoado. Vamos para mais uma breve meditação da palavra do Senhor. E hoje vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo de número 26 e o versículo de número 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Palavra muito interessante da parte do Senhor, porque fala da colheita de Isaque. E aqui nós acabamos de ler que Isaque semeou naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. Nós só vamos ter uma boa colheita, só vamos semear e colher se o Senhor nos abençoar. E eu vejo que antes do versículo de número 8, desse mesmo capítulo de número 26, não há evolução e não há prosperidade, não há crescimento na vida de Isaque. Porque a palavra do Senhor diz que a terra estava passando por uma grande fome. Isaque estava enfrentando agora uma grande fome, uma grande crise, maior do que a crise e a fome que o seu pai, Abraão, passou. E Deus então mandou que Isaque fosse para Gerar. Gerar era a terra dos filisteus, era a terra dos inimigos. E diz então a palavra do Senhor que Isaque foi ali. E ficou ali por muito tempo, e eu acredito que Isaque estava ali dizendo: Senhor, o Senhor me mandou para essa terra, o Senhor falou que iria me abençoar. Afinal de contas, Isaque era filho da promessa, e talvez então ele dizia: Senhor, o Senhor prometeu que a minha geração seria abençoada, e até agora nada da promessa se cumprir. E talvez ele orava como nós, às vezes oramos e pedimos: Senhor, abre as janelas dos céus e nos ajuda, nos abençoa. Mas a mesma janela do céu, que a palavra do Senhor disse que Ele abre e derrama as bênçãos sobre nossas vidas, é a mesma janela que o Rei nos observa e vê se nós estamos em conformidade com a palavra do Senhor ou não. Porque diz a palavra do Senhor que o Rei observou Isaque pela janela e viu que Isaque tinha mentido. Isaque então, quando foi para a terra dos filisteus, ele, por ter uma mulher formosa, por ter uma mulher bonita, ele decidiu a mentir. Mentiu que era a sua irmã, porque ficou com medo que os filisteus viessem atirar a sua esposa. E o rei chamou então Isaque e disse: por que você mentiu? Isaque então disse: porque eu fiquei com medo. Como se o rei fosse aceitar a sua desculpa. Assim nós erramos e queremos dar desculpa. Eu errei porque eu estava sozinho, eu errei porque a luta ou essa tentação foi mais forte do que eu, como se Deus fosse aceitar as nossas desculpas. E o rei então disse para Isaque: todos nós poderíamos ter sofrido consequências por causa desse teu erro. Quando erramos, quando fazemos coisas erradas, as pessoas que estão em nosso redor, os nossos próximos, podem sofrer as consequências por causa dos nossos erros. Então, a partir do momento que Isaque confessou e falou que errou, e falou que Rebeca era sua mulher e não sua irmã, o rei ordenou que ninguém tocasse em Isaque. Aqui eu aprendo que eu só vou ter a proteção do rei, eu só vou ter a proteção de Deus a partir do momento que eu colocar a minha vida em ordem. A partir do momento que eu confessar o meu pecado e falar ao Senhor tudo aquilo que está errado, porque Ele está nos observando 24 horas por dia. A janela do rei fica num lugar bem estratégico, onde ele pode ver nós por todos os lados. E Ele nos observa, e é necessário que nós venha reconhecer o nosso erro, como Isaque reconheceu e disse: eu menti, ela é minha esposa e não minha irmã. Então ele recebeu a proteção do rei, porque ninguém podia tocar em Isaque.
por ordem do rei. E diz a palavra do Senhor que Isaac então semeou, e naquele mesmo ano ele colheu. Ele só teve bênção da parte do Senhor a partir do momento que ele colocou a casa em ordem, a partir do momento que ele confessou o seu erro, confessou o seu pecado. E Isaac cresceu de uma forma tão grande que daqui a um pouco o rei o chamou e ele disse: você cresceu de uma forma tão grande que eu vou pedir para você se apartar daqui, porque você se tornou muito mais poderoso do que nós. E diz a palavra do Senhor que Isaac então foi para o vale de Gerar, e ali ele foi desentulhar os poços antigos, os poços que o seu pai Abraão havia cavado. Ele poderia muito bem cavar poços novos e pensar, né, não, agora eu estou em conformidade com a palavra, agora eu não estou mais vivendo uma mentira, eu sou o filho da promessa, agora eu vou cavar poços novos. Mas eu não posso cavar poços novos se antes eu não desentulhar os antigos. E talvez nós queremos viver, e Deus até tem novidade para nós, mas é necessário que nós não venhamos abandonar os poços antigos. E quais são os poços antigos? O poço da oração. Eu lembro que meus pais me ensinavam desde criança a orar, a fazer uma semana de jejum, a levantar de madrugada a orar. E muitas das vezes esses poços estão entulhados. É os poços que nos fez, a água desses poços antigos nos fez chegar até aqui. E agora nós queremos cavar poços novos e deixar abandonados os poços antigos. É necessário que nós venhamos desentulhar os poços que estão entulhados, que nós deixamos para trás. Tomamos tantas águas desses poços e deixamos que o inimigo chegasse no nosso território e entulhasse e dissesse: não, você não precisa mais disso, você não precisa mais de oração, você não precisa mais de jejum. Mas é necessário que nós venhamos desentulhar os poços antigos. Queremos coisas novas do Senhor, queremos dons, talentos novos, mas se nós temos ainda coisas enterradas, podemos sim pedir coisas novas, mas primeiro vamos desentulhar os poços antigos, os talentos que estão enterrados, os dons, para depois nós querer pedir algo para o Senhor. Amém? Essa breve palavra que eu tinha para meditar nesta manhã, e que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus possa abençoar o nosso dia, que Deus possa abençoar tua casa, tua família, teu lar, em nome de Jesus.